Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Notícias. Hoje ocorreu uma notícia que foi muito reverberada. Se você observar os vídeos anteriores, às vezes eu trazia a notícia comentada de 1, 2, no máximo 3 canais. Dessa vez, eu trouxe a notícia aqui de 6 canais distintos e eu ainda poderia trazer de outros. Tem uns que eu não sigo, mas se você pesquisar essa notícia hoje, ela foi amplamente divulgada. Não só aqui no YouTube, mas também em canais de notícias. Taxação dos fundos imobiliários e fiagros e até mesmo dos FIINFRAs. Vai acontecer ou não? O que eu vou fazer? Então, no decurso do vídeo, o que eu vou fazer? A gente vai vendo a notícia nos canais aí, eu vou comentando a minha opinião em cima, como eu já fiz nos vídeos anteriores, e também vou dizendo a minha opinião no final, o que eu vou fazer, como proceder ou não e tal. E como que eu acho que vai acontecer, se vai ter ou não essa desgramenta dessa taxação. Então vamos assistir aos vídeos aí e vamos ver as minhas opiniões a respeito disso. Então antes da gente ir para as notícias propriamente ditas pelo YouTube, essa notícia também foi amplamente divulgada na mídia, ó. Taxação de FIIs e fiagros lá no InfoMoney. FIIs e fiagros podem ser taxados lá, ó, vão ser taxados pelo governo, entendo o caso, saiu lá no fiis.com.br. E depois, lá no Poder 360, um dos deputados falou o seguinte, ó, questão tributária não terá taxação de fiagro e fundos imobiliários. Só que isso aqui já foi meio que um blá blá blá, porque o que ele respondeu nas próprias informações, meio que já estava dito o que ele respondeu, entende? Então, a gente vai ver isso melhor lá dentro dos comentários dos vídeos. Um alerta e uma informação. Os vídeos eu trago para vocês aí em 2x. Primeiro, como eu estou gravando em cima de outros canais e eu não pedi autorização, para evitar copyright, para evitar que eles reclamem, alguma coisa nesse sentido. Então, qualquer coisa, durante o vídeo, você diminui aí essa aceleração. Eu vou comentando em cima do que eles vão noticiando. Então, vamos aqui para o primeiro canal. A Suno foi a primeira a trazer essa notícia. Depois, o professor Baroni e muitos outros canais também trouxeram a notícia. Os canais que trouxeram essa notícia que eu vou falar aqui, qualquer coisa, você procura esses canais e veja as notícias completas. Então, o canal da Suno, o canal do professor Baroni, do Rob Correia, Investidor Sardinha e Lucas Fiz foram os canais dos quais eu trouxe notícia. Inclusive, no InfoMoney também teve essa notícia aí, tá? Então vamos lá ouvir o posicionamento deles. A dupla travou. Hoje eu fiquei de casa, pessoal, para resolver os problemas. Então eu dei sorte, tô de casa e aqui eu consigo fazer com vocês a live. Deixa eu adicionar aqui um ponto importante. A gente tá querendo conversar sobre uma notícia que saiu hoje pela manhã, sobre um ponto bastante sensível. Vocês conseguem enxergar aqui, né? Bom, o governo estuda taxar fundos imobiliários e fiagros, tá? E é um ponto importante. Voltou-se a discutir novamente a possível taxação de FIIs e fiagros, tá? A gente vai ler conjuntamente essa notícia que saiu do Valor. No fundo, um grupo de trabalho, pessoal, tem 2 grupos de trabalho que estão instalados na Câmara dos Deputados, tá? Então, assim, o Executivo, junto com o Ministério da Economia, criou seus detalhes, enviou para o Congresso, e o Congresso criou grupos de trabalho aqui para discutir e detalhar a reforma tributária, tá? E aí, os meios de comunicação tiveram esses detalhes sobre, e aí, o que tudo indica, existe uma intenção de taxar a renda desses fundos, que pode reduzir a rentabilidade do cotistas, tá? Vamos lá. Bom, segundo essas fontes, a isenção do imposto de renda no dividendo da pessoa física seria mantido. Eu acho que esse aí é um ponto bastante importante. Então, eles querem taxar o FIIs e fiagros, mas o imposto de renda do dividendo da pessoa física seria mantido, benefício que atrai hoje mais de 2,6 milhões de investidores. No entanto, conforme a proposta que está sendo estudada, a receita dos fundos seria taxada com o imposto do IBS e CBS como uma pessoa jurídica, que na prática vai reduzir a rentabilidade desses fundos, caso a tributação se confirme. Segundo uma das fontes, os principais gestores do país têm mantido... O que eu quero trazer aqui de comentários, tá? Essa notícia foi a primeira que eu vi sair no mercado e, nesse momento, já se tinha informações que não haveria taxação, os fundos imobiliários e fiagros, entre aspas, continuariam isentos. A proposta do governo é taxar a receita do fundo, é taxar o fundo e não o rendimento. O que, na prática, é sim uma taxação dos dividendos, tá? Então, esse é um ponto de atenção aí. Mas essa notícia já desde a primeira vez que foi noticiado, ela já se sabia dela, tá? Vamos dar continuidade. Conversas com membros do governo para tratar sobre o tema. Todos estão interagindo. Apesar da preocupação em torno do tema, a expectativa é que essa tributação não prospere. Se passar, explodiria a indústria, tá? E aí, de novo, pessoal, essa não é a primeira vez que trecho da reforma tributária mobiliza o Faria Lima. O projeto de lei inclui os fundos de investimento na categoria fornecedor, prestação de serviço, passível de incidência do imposto sobre o preço do dia a dia, que faz a Ambima, que representa esse mercado, passar a se interagir com o governo para buscar uma mudança no texto. Procurado, o Ministério da Fazenda falou que não irá se manifestar sobre eventuais mudanças no texto que serão decididas pelo Congresso. Então, em relação ao pessoal da Suno, que foi o primeiro a trazer essa notícia, foi isso. Aí, lá, posteriormente, acho que por volta das 3 horas, que aquilo lá foi por volta do meio-dia, na hora do almoço. Por volta das 3 horas,
professor Baroni, juntamente com o Thiago Reis, né, fizeram uma nova live mais atualizada. Assim, uma nova live, mas com as informações meio que... Muito do que a gente vai ver, você vai ver que são informações mais repetidas. Como eu considero o professor Baroni um dos mais especializados do nosso mercado, aqui eu decidi trazer um trecho maior das informações, tá? Então, assim, o que vai gastar mais tempo vai ser ele, mas todos os outros demais são trechos curtinhos, tá? Então tá, bom, vamos lá. Bom, primeiro ponto, obrigado, boa tarde a todo mundo, vamos lá. Eu acho que o primeiro ponto aqui, a gente precisa ter muita cautela de explicar tudo para as pessoas, de uma maneira gradativa, e que permita tomar um pouco do tempo, e você pode fazer intervenções, não tem problema, Thiago, mas vamos lá. Tudo isso nasce de um projeto de lei, que é o 68/2024. Então tudo que nós estamos falando aqui está relacionado a esse projeto de lei, que deve essa semana subir para o grupo de trabalho, que é um grupo mais técnico de parlamentares, que está à frente dessa parte da reforma tributária. Então nós estamos nesse estágio de um texto que está aí sendo finalizado para que vá para esse grupo de trabalho, e esse grupo de trabalho, então, vai fazer as suas considerações para subir, então, para uma plenária, para votação, possivelmente nesse primeiro semestre, agora, nesse segundo semestre antes do recesso, né? Isso transitaria em Congresso depois. Mas qual é o nosso ponto aqui? O nosso ponto é que os fundos imobiliários, eles são veículos de investimentos para pequenos investidores, os fundos imobiliários e os FIAGROS. Os fundos imobiliários hoje, em média, de 40, 50 mil reais, que é o que as pessoas investem, e FIAGROS até um pouco menos do que isso. Então, claramente, não é um produto elitista, é um produto do poupador, o pequeno poupador brasileiro, que faz aí a sua previdência pensando lá na frente em ter uma aposentadoria mais digna. Segundo ponto é que os fundos imobiliários, eles já superamos aquela questão de que eles foram criados para proteger patrimônios familiares ou criar uma isenção provocada por grandes famílias, grandes riquezas. Então, inclusive, esse tema foi superado agora recentemente. Então, elevando-se de 50 para 100 investidores no mínimo para ser isento, no caso, né? Então, isso também já foi resolvido. Outro ponto é que os fundos imobiliários e os FIAGROS, eles funcionam como veículos de desintermediação bancária, ou seja, você consegue acessar a economia através de recursos privados por esses fundos. Outro ponto importante é que o fundo imobiliário, ele não tem personalidade jurídica e do jeito que esse projeto de lei está sendo formatado, é como se ele fosse ser encaixado como um fornecedor e, a partir daí, ele teria uma taxação na receita. Isso, inclusive, é importante deixar claro que não tem nada a ver com a tributação lá de rendimentos, de dividendos, naquela alíquota lá na hora da distribuição dos rendimentos para os cotistas. Não tem absolutamente nada a ver. Inclusive, essa sempre foi a pauta que foi trazida até aqui. Então, essa pauta de agora, que foi reverberada agora no início da semana, ela é uma outra questão. É tributar a receita dos aluguéis. Então, é como se você tivesse dentro do fundo o recebimento dos aluguéis, dos imóveis, e essa alíquota transitasse ali nas receitas. Só que aí gera uma questão bem complexa, porque o fundo imobiliário ele não paga os impostos tradicionais, aí na ISS, ICMS, PIS, COFINS, CPI, etc. E o IBS e o CBS, que são esses impostos novos que estão sendo criados, vem para substituir esses outros 5 impostos. Mas olha, vamos começar a primeira reflexão aqui. Eu vou substituir algo que eu não tinha antes. Eu vou substituir algo que efetivamente não está inerente à indústria de fundos de investimento, sobretudo o imobiliário e o agronegócio. Eu vou substituir algo que não existia. Então aqui já é o primeiro ponto de debate. O segundo ponto é que o fundo imobiliário hoje, por não ter personalidade jurídica, ele não é contribuinte. E da maneira como o texto está sendo levado potencialmente para o grupo de trabalho, o fundo deveria se encaixar como contribuinte e entrar nessa malha tributária que nós temos hoje no país. Então, vamos lá. Esse, como eu disse, você pode ver que o comentário dele foi um dos melhores dos vídeos que eu selecionei até aqui, com muito mais tecnicidade, muito mais aprofundamento. Então, eu sugiro que, se você quiser ir na fonte de todos esses vídeos, pelo menos o do professor Baroni, você assista por completo. Não seja influenciado por notícias parciais, por questões alarmistas ou por pessoas que, trazem mais mal a nossa... investidores em fundos imobiliários, ações e etc, tá? Então sempre haja com cautela, com cuidado, e não saia fazendo decisões precipitadas. Até porque, quarta-feira que isso vai ser remetido, questões de leis não são aprovadas e já entram em vigor na data de sua publicação. Isso é exceção. Questões de leis têm um prazo para ela entrar em vigor, geralmente de 30 dias, 60 dias ou até mesmo de 90 dias. Mas, para questões que envolvem essa questão tributária, elas só podem entrar em vigor no ano subsequente. Então, mesmo que, na situação mais grave, isso fosse realmente aprovado pelo Congresso, fosse para o presidente, e o presidente sancionasse essa lei e se ele colocasse a lei em vigor, ainda assim ela não entraria, ele sancionasse a lei, né, essa lei não entraria em vigor de imediato, só no ano que vem. Então, cuidado, cautela, não saia fazendo medidas aí desesperadas, porque pode ser que você acabe se dando mal, tá? Mas nós vamos continuar vendo mais vídeos aqui. Agora a gente vai ver no canal Rob Correia. Imposto pela frente, se depender do governo sim, taxação dos fundos imobiliários e dos FIAGROS. Saiu hoje, dia 1º de julho de 2024, e eu e você já estamos trocando uma ideia. Governo estuda taxar fundos imobiliários e FIAGROS, dizem fontes que pediram anonimato, claro, né, para não sofrer retaliações. Pois é, cara, essa informação, além de urgente, é importantíssima para nós, porque, como investidores, só sobrou fundos imobiliários, FIAGROS e FINFRAs para não pagar imposto. Nos rendimentos, porque a gente já paga imposto quando vai vender, por exemplo, o fundo imobiliário com grande capital, né? Os dividendos das ações são isentos também, Rob. Mas eles já estão na mira faz tempo para ser tributado. Já é carta marcada para essa segunda fase da reforma tributária para os dividendos das ações pagar imposto. LCI, LCA, renda fixa, sumiram das prateleiras. Por quê? Porque alguns meses atrás o governo mudou todas as regras do jogo. Ele criou tanta nova regra, barreira e tal, sei lá, que os bancos pararam de emitir as LCIs e LCAs apetitosas de tempos anteriores, né? Você olha agora nas prateleiras das LCIs e LCAs, ou a taxa não vale a pena, ou o prazo é muito longo, ou é uma combinação das duas. A gente tem os CRIs e CRAs, também teve alteração de regra pelo governo. Antes, o mercado pujante, fluorescente, CRIs e CRAs pra tudo que é lado, foi criado um monte de empecilhos e as emissões de CRIs e CRAs caíam aos montes. Então, mercado de LCI, mercado de LCA, mercado de CRI, mercado de CRA, não é mais como era antigamente. Mudou e mudou pra pior. E os investimentos exterior? A gente teve vários vídeos falando aqui das mudanças tributárias, né? As isenções que tinha antes, tudo por terra, acabou todas as isenções, todos os investimentos exterior agora são taxados, renda fixa, renda variável, stock
stock, REIT, ETF, eu já expliquei aqui as alterações. E cripto também, cara. Seja uma corretora gringa que você utilize, ou seja uma corretora nacional, tudo está sendo tributado. E aí o ponto seguro para nós era o quê? Fundos imobiliários, fiagros e FIINFRAs. Na parte dos rendimentos você não recebia nenhum tipo de taxação. Só que agora eles também estão na mira do governo. E a expectativa, conforme essas fontes anônimas que conversaram com o Valor Econômico, é de que o texto seja apresentado nesta quarta-feira, dia 3 de julho. Olha que maneira linda, gostosa, deliciosa, saborosa pra gente começar um novo mês, né? Segundo essas fontes, a isenção do imposto de renda no dividendo da pessoa física seria mantido, mas presta atenção no detalhe aqui, ó. No entanto, a receita desses fundos imobiliários e desses fiagros seria taxada com o imposto sobre bens e serviços e o imposto de contribuição sobre bens e serviços, IBS e CBS. Ué, mas não era a reforma tributária que prometeu, jurou de dedinho que não ia aumentar imposto? Isso daqui é o quê? Porque na prática vai reduzir a rentabilidade desses fundos. Deixa eu mostrar para você aqui. Então, ele também está repetindo informações, mas por que eu estou querendo fazer questão de que você veja diversas fontes, diversos canais, porque, de uma certa forma, você também vê a posição do influenciador, né? Então é importante também, de novo, não seja influenciado por mim, por ele, ou por qualquer outro gigante que tem no nosso cenário, porque eu sou um Zé Goiaba, meu canal é muito pequeno, provavelmente o menor de todos aqui que eu já trouxe, mas ouça as informações e aí você tire as suas conclusões. Não vá no que os outros falam, porque nem sempre o que é bom para os outros pode ser bom para vocês. Vamos continuar aqui vendo mais outros canais. A gente vai ver agora o Raul Sena, do Investidor Sardinha, tá bom? Vamos ver a opinião dele aí. O governo quer taxar fundos imobiliários e fiagros, dizem as fontes aí do Valor Econômico. Essa é a manchete dessa segunda-feira. Então vamos lá. Bom, a gente vai discutir sobre esse tema aqui. Eu confesso que esse não era o vídeo que era pra sair hoje. A gente tem um vídeo que era pra sair amanhã, então vou recomendar que você assista amanhã, porque a gente vai fazer um vídeo sobre o setor que tá sendo o mais promissor da nossa bolsa de valores e o que mais tem entregado resultados. Pra você ter uma ideia, esse setor fez 3 novos bilionários. É o vídeo que eu ia gravar hoje, mas essa notícia aqui realmente me deixou extremamente irritado, né? A gente acorda todos os dias agora e eu vou falar em taxação. Então, primeiro vou ler a notícia e depois vou dar a minha opinião sobre isso aqui e o porquê que você precisa se mobilizar pra gente não deixar esse absurdo ir pra frente, né? Agora que o investidor brasileiro tá começando a descobrir o mercado de capitais, só se fala em tributar toda hora. Quando é os investidores gigantescos, não existe tributo nenhum. Quando chega a vez do pequenininho, começa essa história de tributo toda hora. Então o que acontece, né? A matéria do valor diz o seguinte: a expectativa, conforme fontes que acompanham o assunto, é de que o texto seja apresentado nessa quarta-feira, agora no dia 3. Segundo essas fontes, então, a isenção do imposto de renda no dividendo à pessoa física seria mantido. Benefício que atrai hoje mais de 2,6 milhões de investidores. No entanto, conforme a proposta que está sendo estudada, a receita desses fundos seria taxada com o imposto sobre bens e serviços IBS e da contribuição sobre bens e serviços CBS. O que acontece? Você percebe aqui uma manobra interessante. Se a gente fala em tributar o imposto de renda para o investidor, né? O que acontece? Todo mundo começa a reclamar e fala, não quero pagar. Por que a gente já paga o imposto, etc. Mas se você fala em tributar direto o fundo, o investidor... Um ponto que eu não falei antes. Apesar de ele não ser assim um canal que fala tanto assim de fundos imobiliários, ele também comentou com muita tecnicidade, sabe? Eu gostei da forma como ele falou do segmento. Porque a gente vê alguns canais que são mais especializados em ações, que geralmente, às vezes, eles não têm muito conhecimento de fundos imobiliários, e quando vai falar sobre, às vezes, falam informações bem superficiais ou incompletas, sabe? Ou às vezes não sabe muito bem do que está falando. Então, eu vi que realmente ele sabia do que ele está falando a respeito, pelo menos no tocante ao projeto, tá? Além do mais, é um canal que eu sigo, eu gosto do ponto de vista dele e da forma como ele aborda os assuntos. Vamos dar continuidade aí. Ele tem uma ideia de que não está sendo tributado. Vou pegar para vocês e mostrar aqui, né, o porquê que isso aqui dá exatamente na mesma que te tributar e por que você não tem que ser a favor disso aqui de maneira nenhuma. Então, olha só, se o fundo, né, ele tem uma renda de 100 mil e ele é obrigado a distribuir pelo menos 90% disso, ele distribuiria 90 mil, e aí a gente tem aqui 90 mil acionistas, né, seria R$1 para cada. Então, 90 mil acionistas, R$1 para cada. Agora vamos mudar. Aqui na hora, né, ele reteve o caixa 10 mil, que vai ficar lá para futuras investimentos, etc, para manutenções, blá blá blá. Coloquei um exemplo bobo só para vocês compreenderem. Agora vamos supor o seguinte, eles criam um tributo. Aqui já ocorreu um certo equívoco por parte dele, porque talvez tenha desconhecimento, mas não é nada grave. Por quê? Porque os fundos imobiliários, não fiagros e também não os FIINFRAs, tá? Mas os fundos imobiliários são obrigados a distribuir, no mínimo, 95% do lucro caixa, que eles falam lá, um trem assim, auferido no semestre. Então, lógico, eu sei que o exemplo é só para facilitar para a gente, mas aqui, se ele teve 100 mil de receitas no semestre, tá? Porque se for mensal, aí beleza, esse cálculo dele é válido. Mas de 100 mil, o fundo deveria distribuir no mínimo 95 mil de renda. Mas, assim, é uma coisa simples que não vai diminuir a qualidade do que ele falou, do exemplo que ele trouxe, que o que mais importa é o exemplo e não esse apego a números, tá bom? Mas é só para, entre aspas, fazer uma pequena correção, até porque ele não deixa claro aqui se o que ele está falando é mensalmente ou no semestre. Porque se for mensalmente, o fundo pode distribuir até mais de 100 mil. Se ele tiver reserva de caixa, se ele quiser antecipar valores que vai receber a futuros, tudo é com ele. Desde que no semestre ele distribua no mínimo 95%. Tá? Vou dar continuidade. O que seja de 10% na receita, já muda. Por quê? Porque eles já recebem menos dinheiro. Então ele não recebeu 100 mil, vamos supor. Ele recebeu 90 mil. Por quê? Porque já foi tributado em 10%. Na hora de transferir, por exemplo, agora a gente teria que manter os mesmos 10 mil em caixa. A gente poderia distribuir agora 81 mil, né? Então, 81 mil. Aí na distribuição, você quer receber R$1 de dividendo ali, né? Você vai pegar aqui esses 81 mil e vai receber aqui agora. Cada um vai receber 90 centavos, não é isso? Então assim, Raul, não me tributou diretamente, é verdade. Mas acaba que influencia em você. Não existe, né? Tributo ali sobre as empresas, etc. Primeiro que não impacte no consumidor final, que vai pagar mais. E que não impacte também nos lucros aqui de quem tá investindo na empresa. Não tem como, né? Como uma pessoa jurídica que na prática vai reduzir a rentabilidade desses fundos caso a tributação se confirme. Aí quando você olha, né? Eu fiz um exemplo aqui simulando, mas aqui você percebe. O que tudo indica que existe uma intenção aí de taxar a renda desses fundos que pode reduzir a rentabilidade ao cotista entre 10 e 20% na cabeça. E dessa vez sem discussão sobre tributo de dividendo não, porque tá direto na receita, né? Dos fundos ali. Vai ser muito difícil dessa vez a gente conseguir barrar, porque você não tem o político se queimando com a população, falando,
Aqui de novo, eu vou parar um pouquinho. Você já vê a opinião dele, sabe? Mas, na minha humilde opinião, nesse ponto aqui eu já discordo dele. Ao final de todos os vídeos eu vou dar a minha opinião ainda, tá bom? Como eu vou agir e o que eu acho que se deva fazer. Mas eu já discordo dele. Não dá pra gente ter certeza do que vai acontecer ou não, por quê? O lobby do setor agro no Brasil é muito forte lá no Congresso. E eles também são diretamente afetados. Eles também seriam afetados, sabe? Então eu acho... vai ter muita discussão em cima disso. E se isso for realmente aprovado, vai ser com muita dificuldade. Eu acho que o ponto dos fiagros terem virado fundos, isso deu muita força para os próprios fundos imobiliários, sabe? E até para os FIINFRAs de tabela. Então, nesse ponto eu discordo dele. E não acho que vai ser aprovado. E se for, eu não acho que vai ser com tanta facilidade assim. Mais um motivo para não ter histeria. Porque o projeto ele ainda vai ser enviado na quarta-feira. Tudo isso tiveram acesso antecipado a discussões que estão sendo realizadas, sabe? Eu vou ter que pagar. Você não vai sentir que tá pagando. Esse é o tributo que mais funciona no Brasil, que é o tributo que a população não tem nem capacidade de compreendê-lo. Segundo as fontes, as principais gestoras do país têm mantido conversas com membros do governo para tratar sobre o tema. Todos estão interagindo, afirmou. Apesar da preocupação em torno do tema, a expectativa é de que essa tributação não prospere. Se passar, explodiria a indústria, afirmou. Essa não é a primeira vez que trechos da reforma tributária mobilizam a Faria Lima. O projeto de lei complementar PLP 682/2024 incluiu os fundos de investimento na categoria fornecedor, na figura de prestador de serviço, ou seja, passível de incidência de imposto em operações do dia a dia. O que fez com que a Ambima, que representa esse mercado, passasse a interagir com o governo para buscar uma mudança no texto. Procurado, o Ministério da Fazenda afirmou que não irá se manifestar sobre eventuais mudanças no texto que serão. Então aqui eu decidi parar porque é mais ou menos igual a todos os outros canais. Ainda vamos ver a posição do Lucas Fi aqui. O rapaz aqui do canal Lucas Fi é o único canal que eu não acompanho. Contudo, como ele tem 75 mil inscritos, é um número bem expressivo, né? E assim, lá no grupo do Telegram, alguns seguidores lá postaram alguns vídeos e também postaram do Lucas Fi. Então eu decidi trazer, porque eu sei que outras pessoas também assistem. Então, só deixando claro que ele é um canal que eu não sigo. Nada contra, nada a favor, nem nada, mas é um dos que eu optei por não acompanhar o conteúdo dele, tudo bem? Então vamos ouvir a opinião dele. Saiu hoje, né, pela manhã, uma notícia lá no Valor, que uma minuta do texto da reforma tributária sendo discutida, né, e eles colocam, né, fontes e condicionando, ninguém sabe quem que é, então tipo assim, pode ser um rumor, pode ser verdade, e pode, enfim, né. Aí você pode estar perguntando, mas a reforma tributária sobre a renda vai demorar, não sei o que, galera, não é a reforma tributária sobre a renda, é a reforma tributária que já foi aprovada. Agora tem os grupos de trabalho lá na Câmara, lá que cambada né, que estão lá discutindo a implementação dessa reforma tributária. E o que acontece? O que foi debatido, o que está sendo debatido lá de acordo com as fontes anônimas, que a gente não sabe quem que é. Estão falando desse grupo de trabalho que é responsável pela regulamentação da reforma, né, e que até quarta-feira deve apresentar o texto. E qual que é a pegada? O que eles querem fazer? Né? É mexer na isenção de imposto de renda sobre dividendos? Não é isso que eles estão mexendo. Eles estão mexendo em outra coisa. Pra quem não sabe, né, essa reforma tributária, né. Eu vou parar por aqui, porque daqui pra frente são todas as informações que a gente já viu em vídeos anteriores. Então ele pincelou. Neste momento, acredito que ele não viu a informação um pouco mais completa, porque o que ele diz aqui pra frente já estava sendo dito nas informações anteriores. Tanto que, posteriormente, ele gravou um outro vídeo, que é o que eu vou trazer aqui pra vocês, tá? Então vou trazer agora o outro vídeo, que aí ele meio que volta atrás no que ele disse anteriormente, e aí sim ele vai trazer uma informação bem em linha com o que todos os outros canais já vinham falando. Então vamos ouvir agora de novo, esse é um vídeo mais atual que ele soltou depois. Fala aí galera, beleza? Bora trocar uma ideia sobre a questão da taxação dos fundos, mais atualizações, né? Acabou de sair uma notícia, o deputado lá, um dos caras que tá no grupo de trabalho, ele falou, não haverá taxação sobre FIAGRO e fundo imobiliário, deputado Reginaldo Lopes. Saiu aqui, então vamos ver aqui, não vou pegar do valor, porque o valor é pago e tal, aqui eu posso mostrar de boa. Então, ó, a regulamentação da tributária, a reforma tributária não terá taxação de FIAGRO nem de fundos imobiliários. Disse nessa segunda-feira o deputado federal Cláudio Cajado, conhecido que tem o grupo de trabalho, né? Ele concedeu uma entrevista, né, ao lado de integrantes do grupo de trabalho, onde eles falaram um ponto, galera, que é o seguinte, nós não estamos tratando sobre nada de renda, declarou. Só que a grande questão é o seguinte, quando ele fala isso, que não estão tratando sobre renda, ele se esquivou da pergunta, porque a grande questão é, a reforma tributária, o que o Valor noticiou mais cedo, era que iria incidir no imobiliário esses dois impostos aqui, o IBS e o CBS. Eram esses impostos que incidiram. Então nunca foi sobre a renda, foi dentro dos fundos, que era o imposto de bens e serviços, que é o imposto de bens e serviços, não faz sentido algum isso. Mas, pelo menos agora a gente teve alguma sinalização desta questão. O Reginaldo também falou, né, algo mais ou menos nessa mesma linha, né, tá liberada a notícia do Valor. Enfim, ele falou mais ou menos na linha, né, que não trata nada de renda e tal, e aí o Cajado falou que não haverá taxação sobre capital dos fiados e dos fundos imobiliários, então, pelo jeito, né, eles falaram que não vai ter nada. Agora, se é verdade, se estão só se esquivando, aí só Deus sabe. A grande questão é o seguinte, quarta-feira, dia 3, eles vão apresentar aí o trem que estão trabalhando lá, né, então a gente aguarda pra ver, né, as cenas dos próximos capítulos. Então, pessoal, agora eu vou trazer alguns comentários sobre o meu ponto de vista, sobre a minha opinião. Lembrando que é questão opinativa, tá? O que acontece, pessoal? Vamos lá. Assim, achismo meu. Eu acho que isso não passa, eu acho que isso não vai ocorrer, porque o lobby é muito forte lá no Congresso. Mas, e se ocorrer?
Se ocorrer, é o que eu falei para vocês, para que haja aprovação, o presidente tem que sancionar leis que são aprovadas no Congresso Nacional. Então ainda tem que ir para o presidente dizer se ele aprova ou não. Provavelmente ele vai aprovar, porque o governo está sedento por novas fontes de receita. Mesmo que o presidente aprove, provavelmente esse projeto só vai entrar em vigor, ele vai começar a ter eficácia no nosso mundo jurídico a partir de janeiro do ano que vem, provavelmente. Mas ainda assim, ainda depois, mesmo que a lei seja aprovada, ainda existe algumas ferramentas jurídicas. As pessoas podem questionar a validade dessa lei ou até mesmo a inconstitucionalidade da lei. Entende que, mesmo que algo ocorra, ainda pode ter várias situações severas? Vou dar um exemplo para vocês. Tá? Fundos de fundos, eles pagam o imposto de renda quando eles vendem fundos com lucros. Isso é o normal do mercado. Só que o BCFF, que é um fundo da BTG, ele já conseguiu... aí agora eu não vou saber a informação por exatidão, mas eu não sei se ele conseguiu via somente administrativamente com a Receita Federal ou se ele conseguiu isso via liminar por meio da Justiça. Mas o BCFF conseguiu restituir valores que ele pagou a título de lucro por causa de venda de fundos. Por quê? E eu concordo com esse posicionamento da BTG do BCFF. Poxa, se fundos imobiliários são isentos e a função de um FOF, ele não é igual a gente, ele é um fundo que administra outros fundos. Se ele compra outros fundos, significa que em algum momento ele precise vender. Então, o que eu quero dizer com isso nem que seja por gestoras individuais, eles podem, via justiça, questionar a eficácia dessa lei, a aplicabilidade da lei, conseguir liminares para que não sejam taxados e tal. Então, existe um caminho muito longo até que realmente a situação seja concreta, tá? E mais... Inicialmente, o meu ponto de vista, de novo, é opinativo, é minha opinião. Poxa, se a gente tem um mercado americano que tem taxação de renda lá, se a gente tem as ações que atualmente não são, no quesito de dividendos, não são taxados, mas os juros sobre capital próprio tem imposto em cima. Se a gente vê que fundos imobiliários atualmente não são taxados, mas já foram no passado, eu acho que a taxação dos dividendos, ou seja, qual seja a questão de rendimento, eu não vejo isso como sendo impeditivo para que eu invista. Sim, é ruim, eu não sou a favor, eu acho isso péssimo, eu só não acho que a gente tem que tomar decisões precipitadas. E, caso isso venha ocorrer no nosso mercado, inicialmente vai acontecer uma queda gigantesca nos ativos, mas depois de um certo tempo isso se normaliza. E aí, isso vai estar, entre aspas, no preço dos ativos e tal. Então, meio que o mercado se acomoda. Então, assim, agora, nesse atual momento, não vou fazer nada e vou continuar meus aportes normalmente como se nada tivesse ocorrido. Inclusive, até torça para que o mercado entre em pânico e que caia tudo e tal. Assim, porque é chance de eu comprar ativos mais baratos. Acho que não vai passar. Se passar, vai demorar. E mesmo que aconteça, nesse primeiro momento, eu não tenho intenção de parar de investir. Agora, lá na frente, se eu verificar que não é mais vantajoso o custo-benefício, o risco-retorno, aí pode ser que eu exclua essa classe dos meus tipos de investimento. Mas, teoricamente, mesmo que exista a taxação, inicialmente eu vou continuar investindo na classe. Então, aqui é apenas minha opinião. Trouxe outras opiniões aí para vocês verem. Uns acham que já vai ser, ou eu acho que não e tal. Mas acredito que seja unânime, que isso é ruim para nós investidores. Porque, querendo ou não, quem está investindo, pelo menos a grande maioria dos que eu conheço, são pessoas que estão investindo para ter uma carteira previdenciária, para ter uma renda complementar, para que seja a nossa fonte de aposentadoria. E aí o governo vem, de uma certa forma, prejudicar isso para a gente, né? Então acho isso muito ruim. Mas eu prefiro não me precipitar e fazer movimentos aí desesperados. Gostaria de pedir para vocês, né, suplicar, esse nosso canal Amu Notícias, ele está atualmente com 53 inscritos e o nosso objetivo é tentar levá-lo a 1000 inscritos para monetizar o canal. Esse vídeo ele é republicado lá no canal Amu Invest. Então o que eu peço, se você estiver vendo aqui pelo Amu Notícias, se inscreva no canal, deixa um like no vídeo que isso ajuda demais. Mas se você estiver vendo lá pelo canal Amu Invest, pelo menos venha no canal Amu Notícias e se inscreva. Pelo menos deixa o vídeo passando aí, nem que seja para você ver de novo no mudo e tal, para você ajudar o canal. Agradeço de coração todos vocês que nos ajudam de todas as maneiras. Muito obrigado de coração mesmo. Eu
Eu espero que eu ajude fazendo esses tipos de vídeo de react, trazendo o ponto de vista dos outros influenciadores, eu também colocando o meu ponto de vista em cima. Espero que o vídeo, que as informações, que as notícias agreguem de alguma maneira e que seja algo positivo para vocês. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui! I'm changing who I am. I'm making a new plan, rearranging my life, and I won't look back ever again.